Densímetro ou refratômetro? Qual deles você utiliza? Qual é o instrumento mais adequado para o cervejeiro caseiro utilizar em suas produções? Bora fazer cerveja? Olá, fazedores de cerveja! Você que faz e você que quer começar a fazer a sua própria cerveja em casa, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Faz Cerveja, onde você aprende a fazer a sua própria cerveja de um jeito simples e prático, sem complicações. Papo de cervejeiro para cervejeiro. E hoje vamos àquela treta. É melhor utilizar densímetro ou refratômetro? Afinal, o que cada um tem de benefícios, prós e contras? Para que cada um serve na prática? O densímetro é esse equipamento aqui, que você utiliza junto com a proveta, ok? Um dentro do outro aqui. Você colhe uma amostra da sua cerveja ou do seu mosto para verificar a densidade. Essa escala dele aqui, não sei se vai dar para ver. Aqui talvez não fique bom o foco, mas nessa escala aqui a gente vai saber qual é a densidade do líquido. Ele mede a densidade e dá a medida exata a 20 graus, ou seja, ele é calibrado para 20 graus. Quando você faz medições em amostras que estejam acima ou abaixo de 20 graus, a leitura que ele nos mostra é uma leitura que precisa de correção. Tá? Para essa leitura, para essa correção, existem tabelas, existem aplicativos, vou deixar aqui na descrição do vídeo algumas sugestões, né? Mas o fato é que ele lê densidade e ele precisa de correção quando a amostra não está a 20 graus, certo? Outro detalhe é que dependendo do tamanho do densímetro e da proveta, essa aqui é uma de 50 ml. 50 ml. Dependendo do tamanho da amostra, do tamanho do densímetro e da proveta, você vai ter uma amostra maior ou menor para fazer a leitura. Quando você faz pouca cerveja, ali 20 litros, por aí, cada ml conta, ok? Cada gole da cerveja que você joga fora, né, no teste, você pode voltar para o balde depois que você fez o teste. Então, cada ml conta. Então, procurar ter a proveta menor possível, com densímetro compatível, para ter o menor desperdício possível nas suas medições, ok? Esse é o densímetro. Agora falar do refratômetro. Refratômetro é esse equipamento aqui, deixa eu demonstrar ele aqui. Ele tem esse prisma aqui, onde a luz passa, você põe a amostra aqui, baixa esse vidro aqui e aí você vai olhar aqui, contra a luz. Eu vou botar na tela uma imagem aqui. O refratômetro lê a quantidade de açúcar que tem na solução que você está analisando. Ele pode dar a escala em Brix ou em densidade, a mesma medida do densímetro ali, né? Uma escala, normalmente eles têm as duas escalas uma do lado da outra naquela tela azul que vocês viram na imagem ali. Só que ele não mede diretamente densidade, ele mede a quantidade de açúcar e aí faz uma conversão naquela tabelinha dele ali, na escala dele ali para a densidade. Apesar de o refratômetro não ler diretamente densidade, ele sim é muito útil porque ele tem aquela escala que faz ali a leitura em Brix ou em SG, como está ali, né, que seria a densidade, e nos momentos em que você está utilizando a produção a quente, ali durante a produção, durante a abraçagem, que você quer fazer várias amostras durante a fervura, ou no início e no final, ou quer saber do primeiro mosto qual a densidade, como são várias amostras, ele é muito prático, porque com apenas uma gotinha, ou algumas gotinhas colocadas aqui, você consegue fazer a leitura. Então, o desperdício é mínimo, né? E você tem uma leitura imediata. Então, qual seria o melhor para você utilizar? Tenho que ter os dois na minha produção? Tenho que usar só o refratômetro então, porque ele vai dar a leitura com pouca amostra? Na verdade, a sugestão que eu dou para todo cervejeiro que me pergunta isso é que, se for para ter apenas um dos dois equipamentos, que se tenha o densímetro. Por quê? Porque ele lê diretamente densidade, que é o que a gente quer ler, certo? E ele não sofre alterações na sua leitura em função do teor alcoólico. Ou seja, eu posso utilizar o densímetro tanto para medir amostras durante a abraçagem,
quanto durante a fermentação e até mesmo após a fermentação concluída, mesmo já tendo álcool na mistura. Só o que eu preciso é fazer a correção em função da temperatura da amostra que eu colhi, correto? Já o refratômetro, ele sofre alterações em função do teor alcoólico também. Como ele lê açúcar e não densidade, ele interpreta, vamos dizer assim, ele interpreta o álcool que está dissolvido na amostra como açúcar. Ele vai ler como açúcar. Então, quando há já algum percentual de álcool, quando a fermentação já iniciou, mesmo que nos primeiros dias ali, que tem um pequenino teor alcoólico, esse álcool será lido como açúcar e a medição será mais alta. Há tabelas e correções para isso também. Só que quanto mais a gente puder fugir dessas tabelas, melhor, certo? E as correções do densímetro são mais precisas do que as correções do refratômetro. Isso é o que a prática tem nos mostrado, né? Então, se for para ter apenas um, recomendaria o densímetro com a proveta. Se você quiser ter os dois, ótimo, maravilha, vai ser muito útil utilizar o refratômetro durante a abraçagem, durante a produção, ele vai te agilizar, ele vai economizar amostras. Depois que você fez a inoculação do fermento e vai começar a fermentação, recomendo utilizar o densímetro, porque aí não há mais que se preocupar com correção em função do teor alcoólico. Mas se você tiver apenas o refratômetro, é possível sim você fazer a leitura com o refratômetro, porém sempre fazendo a correção da leitura em função do teor alcoólico. Para isso é indispensável que você tenha anotado qual foi a densidade inicial, ou seja, aquela antes do início da fermentação, aquela que você teve no momento em que você jogou o seu mosto no fermentador, essa é a densidade inicial, porque para fazer essa correção você precisa jogar num aplicativo ou fazer um cálculo utilizando a densidade inicial e a densidade que você leu no refratômetro naquele momento. Já com o densímetro, você apenas lê a amostra diretamente na hora e faz a correção em função da temperatura. Então coloca o densímetro, lê quanto ele te mostrou, tira ele e coloca um termômetro logo em seguida aqui para ver em que temperatura está e aí a gente faz a correção. Beleza, galera? Esclarecida essa dúvida? Tanto faz se você utiliza refratômetro ou densímetro, o importante é utilizá-los corretamente. O densímetro sempre se utiliza junto com um termômetro, porque ele varia a sua leitura em função da temperatura. E o refratômetro, se for utilizar enquanto já houver alguma quantidade de álcool na mistura, ou seja, depois que você colocou o fermento, iniciou a fermentação, você precisa sempre ter o cuidado de fazer a correção com tabelas ou aplicativo, informando a densidade inicial e a da leitura para que ele faça a correção desconsiderando o teor alcoólico que já tem ali. Beleza, galera? Se gostaram dessa dica, por favor, se inscrevam no canal, clica no sininho e dá o seu joinha para ajudar a gente a continuar mandando conteúdo cervejeiro de qualidade para você que quer fazer a sua cerveja em casa numa boa. Beleza, galera? Muito obrigado, fico por aqui e bora fazer cerveja!